pé como estamos. As crianças já saíram? Amém? Então, abra sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 26, versos 12 a 31. Gênesis, capítulo 26, versos 12 a 31. Declarar o nome de Jesus é, sem dúvida alguma, declarar o nome mais lindo, mais poderoso, mais sublime que há debaixo do céu, mas que há em cima do céu também, que é um nome sobre todo nome, é um nome soberano. Como é bom a gente declarar o nosso amor, a nossa adoração a esse nome bendito, né? Louvado é o nome de Jesus. Nós queremos pedir para os meninos preparar depois, continuar adorando o nome de Jesus. Quão lindo esse nome é, quão maravilhoso é. Prepara essa música e depois nós vamos cantar. Quão maravilhoso é, quão lindo é o nome de Jesus. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Amém? Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, que a tua palavra possa quebrar qualquer resistência do meu coração, da minha mente. Ela tem livre curso, e que o meu coração seja terra boa, para a glória do nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Louvado é o nome do Senhor.
Quero falar com vocês um pouquinho esta noite sobre a presença de Deus. Repita comigo, a presença de Deus. Se as pessoas pudessem entender que a presença de Deus é o maior tesouro que o ser humano pode possuir, então não haveria uma busca irrefreada pelo sentido da vida, não haveria uma busca irrefreada pelo prazer permanente, não haveria uma busca irrefreada por uma paz utópica que não existe no mundo, não existe no mundo. Quando se descobre que Deus quer que sejamos o recipiente da sua presença e de que habitar em nós é o desejo do seu coração, quando se descobre que essa presença é a resposta para todas as buscas do coração, então a vida, ela passa a ser em função de ter e de manter a presença de Deus. Jesus disse no Evangelho de João, nós lemos ainda esta noite, que quando nós guardamos, quando nós o amamos, guardamos a sua palavra, e quando amamos e guardamos a sua palavra, Ele e o Pai vêm habitar em nós, aleluia. Ele quer que eu e você sejamos a sua habitação, e para isso, quando isso acontece, quando descobrimos que isso é realmente o tudo da nossa vida, não há mais uma busca, não há mais razão de buscar qualquer outra coisa que não seja em ter e manter essa presença em nós. Moisés, ele descobriu algo melhor do que a terra da promessa. Ele descobriu que a presença de Deus era melhor e maior do que uma terra que manava leite e mel. Por isso ele vai dizer para Deus: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 33:15, ou seja, se o Senhor não for junto, é a tua presença. Ele descobriu que a presença de Deus era melhor do que possuir uma terra que manava leite e mel. E então ele diz o seguinte: se o Senhor não for, então também não vou, porque a tua presença para mim é melhor do que essa terra aí. Ou seja, ele descobriu que a presença de Deus é melhor do que as recompensas de Deus, do que aquilo que Deus pode nos dar, aquilo que Ele é, o seu ser, a sua presença, a sua manifestação, é o que nos preenche, é o que nos traz realização. Davi descobriu algo maior do que possuir um reino. Ele descobriu que a presença de Deus é insubstituível, e que não adianta ou não adiantava ter um reino sem a presença de Deus. Por isso no Salmo 51 ele clama pelo perdão do seu pecado, e ele suplica ao Senhor dizendo: não me repulses da tua presença, e nem retires o teu Santo Espírito. Não me retires o teu Santo Espírito. Ele descobriu que ter um reino sem a presença de Deus não fazia sentido. Governar uma nação sem a presença de Deus não valia nada. A presença de Deus para ele era mais do que governar um reino, do que ter um reino, meu querido irmão. A presença de Deus é maravilhosa, e ela se manifesta na vida de quem tem Jesus. Jesus disse ser a luz do mundo, mas ele disse também que os seus discípulos são a luz do mundo. Como isso é possível? É muito simples. É a presença da luz em nós que nos faz refletir a sua luz. Nós projetamos a luz daquele que habita em nós. Se ele habita em nós, projetamos a sua luz, a evidência visível. E foi assim com Isaac no texto que nós lemos aqui. A presença de Deus se torna visível. Eu gostaria que você repetisse comigo: não há nada maior, não há nada melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Não existe, querido. E quando essa presença está em nós, nós evidenciamos isso. Há uma manifestação. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, eu já ouvi. Quantas vezes a gente vai pregar o evangelho para alguém e diz: você não gostaria de receber Jesus na sua vida? E a pessoa responder: eu já tenho Jesus.
E a gente perguntar, mas e quando é que foi que você convidou? Ah, ele sempre teve aqui. Não, não sempre teve. Ele só vai estar se você convidar. E ele só vai estar, como diz lá João, que nós lemos esta noite, se você o amar e guardar os seus mandamentos, então ele vai vir e habitar na sua vida. Se você o amar e guardar os seus mandamentos, ele vai estar na sua vida. E se ele estiver na sua vida, haverá evidências, haverá uma manifestação disso. E é isso que Isaac vai nos revelar aqui. Isaac, na verdade, foi habitar em Gerar, na terra dos filisteus. E mesmo em terra estranha, a presença de Deus na vida de Isaac era visível. Meu querido irmão, se você realmente descobrir que a presença de Deus é a melhor coisa que você pode ter, você não vai querer outra coisa. E mais, se essa presença estiver com você, ela se torna visível, não tem como escondê-la. Diga para o seu irmão, a presença de Deus é visível. Ah, eu tenho Deus comigo. Ah, é? Então vamos fazer uma análise, vamos descobrir se ela é visível na sua vida, se dá para ver essa presença na sua vida. Isaac tinha a presença de Deus. Em Isaac nós enxergamos as evidências da presença de Deus. Não basta dizer que tem Deus, é preciso evidenciar essa presença. E como é que a presença de Deus se evidencia? Quais são as evidências da presença de Deus? Quais são essas evidências? A primeira delas, queridos, é que quando Deus está presente, há prosperidade em qualquer ambiente. Prosperidade em qualquer ambiente. Versos 12 e 13 diz que semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Isaac plantou e colheu de 2 a 4 vezes mais do que se colhia normalmente naquela terra. Ele enriqueceu, tornou-se muitíssimo próspero, mas não era uma prosperidade qualquer, queridos. Não era apenas uma prosperidade material. Havia uma mão abençoadora sobre Isaac. A última frase do verso 12 é muito linda porque ela é reveladora. E ela diz, o Senhor o abençoava. Esse era o segredo. Meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, escute bem isso. Nem toda prosperidade é sinal da presença de Deus. Nem toda prosperidade é sinal da presença de Deus. Mas também não podemos negar que na Bíblia a bênção de Deus trazia uma prosperidade com propósito. A prosperidade na vida de Isaac era com propósito. Sim, era com propósito. Havia um propósito, havia uma promessa sobre Isaac. Era uma maneira de Deus manifestar essa promessa. Ele seria um dos pais de uma grande nação. E a promessa de Deus incluía o engrandecimento do seu nome e a prosperidade. Ou seja, ele estava debaixo de uma promessa que evidenciaria que ele era pai de uma grande nação, que ele seria alguém especial. E essa prosperidade tinha essa finalidade de manifestar Isaac como alguém que estava plantando, estava edificando uma nação. A prosperidade dos filhos de Deus não tem como finalidade o conforto pessoal como um fim em si mesmo, e sim o cumprimento das promessas de Deus, o cumprimento de propósitos. Se Deus lhe enriquecer, meu irmão, olha aqui para mim. Se Deus lhe enriquecer, meu irmão, não é para você ter um conforto pessoal. Se Deus fizer isso na sua vida é porque há um propósito com isso. Ele não enriquece ninguém por enriquecer, dos filhos dele. Aí fora, você encontra pessoas, por isso eu disse que nem sempre a prosperidade é sinal da presença de Deus. Você encontra muitos ímpios ricos. Aliás, foi por isso que alguns personagens bíblicos entraram em parafuso muitas vezes, ao ver isso. Mas como pode? Como é possível? E Deus sempre tem também os seus meios de nos revelar, de nos ensinar, de mostrar a razão de todas as coisas.
Mas quando se trata do povo de Deus, a prosperidade de um cristão, de um crente, de um servo de Deus tem propósito. Não é o conforto como um fim em si mesmo, mas sim a glória do Senhor, sim estender o seu reino sobre a terra. Quem sabe se você ficar rico é para você sustentar pelo menos uns 12 missionários, né? Quem sabe seja para isso. E se não for para isso, então é bom que você continue pobrezinho sempre, tá bom, meu irmão? Eu quero aqui dizer para você, se não for para abençoar o reino de Deus, permaneça pobre. Continue pobre, morra pobre. Agora, se for para abençoar o reino de Deus, para sustentar muitos missionários, seja muito rico. Eu te abençoo com muita prosperidade, mas para fazer a obra de Deus e sustentar a obra de Deus. Se não for para isso, tchau e bênção. Não conte com a bênção. Corto a bênção aqui agora, tá bom? A bênção é para um propósito específico. Não é para conforto pessoal, não é para você nadar no dinheiro, é para você investir no reino dele. Entenda isso. Mas o destaque que eu faço aqui, querido irmão, é que o ambiente em que Isaac se encontrava, não era um ambiente amigável. Então, uma das maneiras de Deus revelar que estava com Isaac, era fazendo-o prosperar num ambiente inóspito, num ambiente que não era favorável a ele. Então, ao prosperá-lo de forma abundante, a ponto de as pessoas reconhecerem que havia algo diferente em Isaac. Opa! Esse homem tem alguma coisa diferente. Então essa prosperidade tinha um propósito de evidenciar que Deus estava com Isaac, independente do ambiente que ele estivesse, independente da circunstância que ele estivesse vivendo. Ou seja, o diferencial sempre será a presença de Deus. Portanto, a prosperidade em qualquer ambiente é evidência da presença de Deus. E agora eu quero dizer para você, né, que essa prosperidade que era vista em Isaac, não era apenas a prosperidade de riqueza financeira, de bem-estar financeiro, não. Era uma prosperidade onde a presença de Deus era real na sua vida. Ou seja, Isaac estava num ambiente inóspito, e mesmo assim, permanecia fiel ao Senhor, permanecia comprometido com a promessa de Deus e com o propósito de Deus para a sua vida. Então é bom entendermos isso, né? A prosperidade, quando eu encontro um irmão, que ele está transbordando de alegria, transbordando de gozo, e em meio aos problemas que está atravessando, esse homem, essa mulher é muito próspera, a presença de Deus é com ela. Porque ele pode estar sofrendo, mas ele está aí manifestando a alegria do Senhor na sua vida. Deus está com essa pessoa. Uma pessoa próspera não é alguém que somente tem dinheiro, é alguém que está no meio das situações inóspitas, difíceis, e ainda assim está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Isaac permanecia firme no propósito de Deus. Amém, meus queridos? Então, a primeira evidência da presença de Deus na vida de alguém é a prosperidade em qualquer ambiente. Deus faz com que você esteja bem, não importa o ambiente que você esteja. A segunda evidência da presença de Deus é a serenidade diante das hostilidades. Verso 14b diz que os filisteus lhe tinham inveja, começaram a invejá-lo. E aí no versículo 16 diz que o Abimeleque aqui é um título, não é um nome próprio, é o título de um príncipe filisteu. Então o Abimeleque disse a Isaac: aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar. Logo o ambiente em que Isaac estava foi tomado de inveja e de ciúme. Preste atenção, meu querido irmão, minha irmã. As pessoas têm a inclinação de se incomodar com a bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você: a bênção de Deus na sua vida incomoda outros. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque você tem que estar preparado para isso também. A bênção de Deus na sua vida vai incomodar outras pessoas. Os filisteus começaram a ter inveja e ciúme do Isaac. Quando você, preste atenção aí, queridos, você que está lá na escola, que tira notas boas, não pense que
teus coleguinhas não têm inveja de você, têm ciúme de você. Quando você é uma pessoa abençoada em tudo que você faz, nos seus estudos, na sua família, no seu trabalho, quando você tem um bom casamento, não, ai, fulano, atrai a inveja e o ciúme de outros. Quando há algo bom acontecendo na sua vida, muitas pessoas, aliás, a inclinação normal, natural das pessoas é ter inveja e ciúme de você. Elas têm essa inclinação. O Caim se incomodou por seu irmão Abel ter sido aceito por Deus. Se incomodou. Não pode. Se eu não fui aceito, ele não pode também. Como é que é isso? Eu não fui, ele é? Não dá. E aí ele cria no seu coração um ódio, uma inveja que leva a matar o seu irmão. Mas Isaac, olha irmãos, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Ele mantém a serenidade em meio a um ambiente de hostilidade. Ele não brigou, ele não discutiu com os filisteus, ele manteve a serenidade em meio às hostilidades. A presença de Deus, ela é manifestada não apenas no que nós temos, mas no nosso caráter. Há evidência da presença de Deus. Isaac não se tornou snob, Isaac não se tornou orgulhoso, ou partiu para a briga. Dinheiro para contratar mercenários ele tinha. Quando Abimeleque, ou seja, quando o governante dos filisteus o convida a se retirar, ele não argumenta, ele não discute, ele simplesmente sai e vai embora. Ele não diz assim, mas o que acontece? Você sabe que... Não, ele não argumenta. Ele simplesmente pega as coisas dele e, tá bom, você não me quer aqui, estou indo embora. É isso que ele faz. Se a presença de Deus é com você, é inadmissível que você seja um contendeiro. Contendeiro aqui é a palavra que eu crio, tá, irmão? Não tem no dicionário. Se você é um contendeiro, se você é uma pessoa que está sempre criando contendas, pode ter certeza que a presença de Deus não está com você. Deus não está com gente que faz contenda, não. Pode ter certeza disso. Um criador de caso não tem a presença de Deus, não. Pode ter certeza disso. Tem gente que por onde passa cria caso, deixa marcas negativas. O apóstolo Paulo diz que ao servo de Deus não convém ser contencioso e nem briguento. Se por onde você passa você deixa briga e inimizade, Deus não está com você. Ah, não tem ar, irmão. Deus não está com você e ponto. Isaac aqui está evidenciando a presença de Deus, porque é um homem sereno. Ele não briga, ele não discute, ele não faz qualquer outra coisa, ele simplesmente mantém a sua serenidade. A presença de Deus é manifestada na serenidade com que enfrentamos aqueles que não gostam de nós. E às vezes isso é gratuito. É gratuito. Você não fez nada, mas a pessoa decidiu dizer, não gosto de você, pronto. Paciência, fazer o quê, né? O que você vai fazer? Tem o que fazer. Mas o fato é que se você tem Deus na sua vida, você não se abala com isso. Você mantém a sua serenidade. Você não está se importando com o que os outros estão pensando ou querem o seu mal. Você continua sendo a pessoa que Deus quer que você seja, uma pessoa serena e tranquila, que manifesta a presença dEle onde você está. É isso que Ele quer. Por que os filisteus se tornaram hostis com Isaac? Simplesmente por causa da sua prosperidade. Eles não suportaram ver alguém prosperar mais do que eles, ainda mais sendo estrangeiro. Por isso, meu querido irmão, é evidência da presença de Deus, a serenidade em meio às hostilidades. Quem tem a presença de Deus não precisa brigar com ninguém. Mesmo quem não goste de você, você não precisa brigar com ninguém. Você precisa sim se manter como alguém que tem o fruto do Espírito na sua vida, a presença dEle na sua vida. A presença dEle há de manifestar o fruto do Espírito. A mansidão e o domínio próprio estarão presentes na sua vida, porque Ele está presente. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Se o Senhor estiver presente na sua vida, e não há amor no seu coração, e não há domínio próprio na sua vida, me desculpe,
não é a presença de Deus que você tem, não. Você pode até ter dificuldade com seu temperamento, dificuldade em lidar com certas coisas, mas você vai clamar: Senhor, Tu habita no meu coração, refreia minha língua, guarda minha mente, meus pensamentos e me ajuda a manter sempre o equilíbrio em qualquer ambiente. A presença de Deus há de te ajudar a fazer isso. É evidência da presença de Deus, a serenidade diante das hostilidades. Uma outra evidência, uma terceira evidência da presença de Deus na adversidade é a perseverança. A perseverança na adversidade é também uma evidência da presença de Deus na vida de alguém. Uma outra evidência é essa, querido irmão, a perseverança. Diz o texto nos versos 18 a 22, que os filisteus entulharam os poços que Abraão, pai de Isaque, havia cavado. Isaque pacientemente os reabriu. Porém, cada vez que reabria um poço, ou cavava um poço novo, alguém vinha contender, vinha brigar pelo poço. Isaque não desistiu. Ele continuou abrindo poços, até que ele abriu um poço onde percebeu que fora Deus quem lhe havia dado. Então ele disse: pronto, alcançamos alargamento, alcançamos amplitude. Por isso ele deu o nome do poço de Reobote. Amplitude, alargamento. Pronto, agora o Senhor nos deu o alargamento necessário, a amplitude necessária, o crescimento necessário. A perseverança é algo próprio de quem tem a presença de Deus. Quem tem consciência de que Deus está presente não desiste nunca. Se Deus é com você, meu querido, você jamais desistirá, não importa a adversidade que você enfrente. Se alguém diz ter Deus, e na primeira adversidade já desiste, eu sinto muito te informar, Deus não está com você. Deus não caminha com desistentes. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, Deus não caminha com desistentes. Sabe o que Ele faz? Ele nos anima para não desistirmos. Ele nos fortalece para não desistirmos. Ele nos estimula para não desistirmos. Ele faz isso. Mas, se você desiste, a presença dele não está com você. A presença de Deus sempre será manifestada em nossa perseverança. Se Deus é com você, certamente, custe o que custar, você não desistirá jamais de buscar o crescimento e a amplitude nele. Você vai continuar. Até quando, pastor? Até eu alcançar a amplitude, até que eu alcance aquilo que Deus tem para a minha vida. Você nunca vai desistir. Foi isso que Isaque fez. Diante da adversidade, ele persevera. Ele poderia dizer: não vale a pena, porque não adianta eu fazer que o outro vem e desfaz. Outro vem e briga e toma posse. Não, ele continuou e perseverou. A perseverança é evidência da presença de Deus na vida de alguém. Por isso eu vou repetir. Se você é um desistente, não pense que Deus está com você. O que Deus sempre vai fazer é te animar para que você nunca desista, nunca retroceda e continue caminhando no propósito dele para a sua vida. Por isso, meu querido, se você quer evidenciar a presença de Deus, persevere. Persevere hoje, persevere amanhã, persevere sempre. Amém? É muito importante a perseverança. Uma outra evidência da manifestação da presença de Deus na vida de alguém, que evidencia que Deus está presente, é a manifestação sobrenatural que renova o propósito. Versos 24 e 25, agora há uma manifestação pessoal de Deus. Se foi um sonho, se foi uma visão, não sei. O texto não nos diz, mas diz que naquela noite em que o Isaque, versos 24 e 25, diz o texto que ele subiu para Berseba e naquela noite lhe apareceu o Senhor e falou com ele.
Não disse como, se foi uma visão ou se foi um sonho. Mas a presença de Deus, ela é também evidenciada na manifestação sobrenatural de Deus. Assim como Deus havia falado com Abraão, agora ele também estava se comunicando com Isaac, lhe fortalecendo, lhe animando, lhe fortalecendo as mãos. O Senhor, Ele sempre se manifesta para renovar o propósito do nosso chamado, para nos estimularmos a continuar firme na caminhada. Nós andamos com Deus relacional. Andamos com Deus relacional, um Deus que se relaciona, um Deus que fala. E meu querido irmão, você precisa ouvir a voz dEle. Você precisa aprender a se relacionar com Ele. Ele é um Deus relacional. E Ele fala. E você precisa ouvi-lo. Ele se manifesta. E Ele quer se manifestar a você. Mas você precisa conversar com Ele também. Dizer, Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste a mim. Preste atenção no que eu vou te dizer. Diga, Senhor, o Senhor fala comigo através de outros irmãos. Sim, o Senhor fala. Mas eu quero que o Senhor fale diretamente comigo também. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus relacional e que é um Deus que não precisa de intermediários para falar comigo. Então fala comigo. Ajuda-me a ouvir a tua voz e a entender quando o Senhor está falando. E Deus fala e você pode ouvir a sua voz, querido. Ele se manifesta. E é interessante que o resultado da manifestação sobrenatural de Deus comumente resulta em uma renovação do compromisso e da entrega. O que Isaac fez após ouvir Deus lhe falar? O que ele faz? Ele acorda e ele levanta um altar, ele erige um altar e invocou o nome do Senhor. O altar é símbolo de entrega, de consagração. A primeira coisa que ele faz é levantar um altar. E ele invoca o nome do Senhor, ele chama o Senhor pelo nome. Sempre que você encontrar na Bíblia esse termo, invocar, significa que ele chamou pelo nome. Invocar é chamar alguém pelo nome. Ele chamou Deus pelo nome. Foi isso que ele fez. E a gente só chama pelo nome quem a gente conhece, com quem a gente se relaciona. A manifestação da presença de Deus de forma sobrenatural é outra evidência da presença de Deus na vida de alguém, que por sua vez vai resultar numa consagração ainda maior. Ou seja, Deus não se revela por se revelar. Ele se revela para reafirmar o propósito dele para a nossa vida e para que, como resultado disso, haja uma reconsagração constante, que haja uma entrega constante da nossa vida a Ele. O altar constantemente nos lembra isso, que a entrega é constante, que a reconsagração é constante também, é diária também, meu querido irmão. Quando você consegue ouvir Deus, se relacionar com Ele, isso é evidência de que Ele está com você. Você tem ouvido a voz de Deus? Ele tem falado com você? Como você o tem ouvido? Eu sei que aqui tem alguns irmãos que têm uma facilidade de ouvir Deus através de sonhos. Outros têm visão, outros têm uma voz que lhe fala, outros têm outros meios que Deus tem usado para falar. Mas você pode ter certeza da presença dEle quando você começa a ouvir Ele falar com você. Mas pastor, isso é loucura. Não é loucura, isso é o que a Bíblia diz, de um Deus que se relaciona. Por isso, quando você o recebe na sua vida, Ele vem habitar dentro de você. E eu costumo ensinar e dizer o seguinte, meu querido irmão, muitas vezes você pensa que é a sua consciência que está falando com você, que é a sua voz interior que está falando com você, mas muitas vezes é Deus que está falando com você. E você precisa aprender a distinguir a voz dEle, para poder ouvi-lo com clareza e saber que Ele está com você. A presença dEle é real na vida daqueles que caminham com Ele. E se você caminha com Ele, a presença dEle precisa ser real na sua vida também. Amém? Mas ainda há uma outra coisa que evidencia a presença de Deus na nossa vida. É o reconhecimento de quem somos. Eu acho muito lindo esse texto nos versos 28 e 29. Quando agora
O Isaac se retira, ele vai para longe dos filisteus, mas a fama dele continua a chegar lá. E eles continuam a dizer, Deus continua abençoando o Isaac. E ele continua próspero, ele continua sendo uma pessoa abençoada. Isso faz com que o Abimeleque pegue o seu comandante do seu exército, o Ficol, e vá até onde Isaac está. E chegando lá, ele lhe diz, eu vim aqui porque eu quero fazer uma aliança com você. E eu quero fazer essa aliança com você exatamente porque eu tenho visto que Deus é contigo. Que Deus está na sua vida. Uma outra evidência da presença de Deus conosco será sempre o reconhecimento do mundo. Quem foi atrás do Isaac para fazer um concerto foi o Abimeleque e seu comandante Ficol. Sim, os mesmos que o convidaram a se retirar da sua terra. Os mesmos, Abimeleque e Ficol, que disseram, sai daqui que não queremos você mais conosco. Foram eles que foram procurar o Isaac. Eles viram que não havia nada que pudesse impedir a bênção de Deus sobre Isaac e temeram. Eles reconhecem a presença de Deus na vida de Isaac. Veja o que eles dizem para Isaac, irmãos. Tu és agora o abençoado do Senhor. Que coisa linda, né? Tu és agora o abençoado do Senhor. As pessoas reconhecem que você é um abençoado do Senhor? Que coisa linda essa expressão. A evidência da presença de Deus era inegável. Esse é o abençoado do Senhor. Não podemos mexer com ele. É melhor fazer com ele um concerto, uma aliança. É melhor a gente manter a paz com esse homem, porque Deus é com ele. A presença de Deus na sua vida precisa ser manifestada. As pessoas têm reconhecido você como um abençoado do Senhor? Como uma abençoada do Senhor? Quem reconhece não é simplesmente quem gosta de você, não. É quem não gosta de você que reconhece isso. É o mundo que reconhece isso. Que você é um abençoado, uma abençoada do Senhor. Você não precisa dizer. Você não precisa escrever no outdoor que você é abençoado. Não. Você não precisa dizer que Deus é com você. Isaac não precisou dizer, as pessoas viram que Deus era com ele. Então elas dizem, vamos até lá porque eu acho que não é bom manter inimizade com esse homem. Porque Deus é com esse homem. Ele é o abençoado do Senhor. Você está entendendo, irmão? Gente que não gostava dele, que o expulsou da sua terra, reconheceu que Isaac era o abençoado do Senhor. O reconhecimento de quem somos é a evidência da presença de Deus na nossa vida. Dá um cutucão no seu irmão e pergunta para ele assim, as pessoas reconhecem que Deus está na sua vida? Pergunta para ele. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, eu vou dizer para você o seguinte, não basta dizer que temos Deus. É preciso evidenciar a presença de Deus em nossa vida. E quais as evidências que podemos encontrar na vida de quem tem a presença de Deus? Quem tem a presença de Deus, tem uma prosperidade em qualquer ambiente. Você estará bem em qualquer lugar. Deixa eu definir assim. Se você tem a presença de Deus, você estará bem em qualquer lugar. Seja no lugar árido, seja no deserto, seja num lugar de fartura. Onde você estiver, você vai estar bem. Porque a presença de Deus traz essa prosperidade, esse bem-estar em qualquer ambiente. A presença de Deus é evidenciada através da serenidade diante das hostilidades. Você manifesta a presença de Deus quando você não é um brigão, nem se enche de razão, mesmo quando tem razão, mas mantém a serenidade sempre. Mantém-se sempre sóbrio, sereno, equilibrado. Isso evidencia a presença de Deus. A presença de Deus é evidente quando você persevera na adversidade.
É evidente quando você continua firme, mesmo a despeito das situações ruins que você enfrenta. Quando você se mantém firme e constante, nunca desiste, mesmo que tudo se levante contra você, você está evidenciando a presença de Deus na sua vida. Você evidencia a presença de Deus na sua vida quando há manifestação sobrenatural que renova o propósito de Deus na sua vida. Sim, há um relacionamento pessoal onde você ouve Deus lhe dirigir, lhe fortalecer, e você pode dizer para as pessoas: Deus fala comigo. Eu ouço Deus falar comigo. As pessoas vão dizer: você é louco. Você precisa experimentar isso também, ouvir Deus falar com você. Ele fala comigo, e isso é real. E evidenciamos a presença de Deus quando reconhecemos, quando recebemos o reconhecimento dos de fora, de quem nós somos. A presença de Deus na vida de Isaac levou seus desafetos a reconhecer que Isaac era o abençoado do Senhor. As pessoas precisam nos reconhecer como o abençoado do Senhor. É assim que as pessoas te reconhecem? Como o abençoado do Senhor, como a abençoada do Senhor? Diante dessas evidências, a presença de Deus é real na sua vida, meu querido? Essa é a primeira pergunta para nós esta noite. Diante dessas evidências, a presença de Deus é real na sua vida? Bom, pastor, na minha vida é. Quem sabe você diz: não, na minha vida não é bem assim. Mas eu tenho uma segunda pergunta: você gostaria de ter essa presença? Gostaria de ter essa presença evidenciada na sua vida? Eu gostaria. Você pode ter, meu querido. Eu comecei dizendo que Deus tem desejo de estar presente em nossas vidas. E esse desejo de Deus estar presente na sua vida é uma coisa boa, porque indica que você pode ter essa presença. Mas como nós dissemos aqui, é preciso que você se comprometa com Ele. Ele disse: se você me amar, se você guardar a minha palavra, eu e o Pai vamos habitar no seu coração, na sua vida. Ele quer habitar em você, Ele quer manifestar a presença dEle diariamente na sua vida. Mas é preciso que você se comprometa com Ele. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades. E faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.